Quem são os anjos? Você sabia que existe mais de uma hierarquia angélica? Então, Guilherme, quer dizer que não existe só meu anjo da guarda? Exatamente. Existem 9 hierarquias angélicas e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas para você descobrir toda essa hierarquia celestial que existe criada por Deus. Então fica nesse vídeo aqui que você vai descobrir um pouquinho sobre tudo isso hoje. Fala, meus santos e santas, a paz de Jesus e o amor de Maria, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos abordar um pouquinho sobre quem são os anjos, o que são eles e quais são essas 9 hierarquias angélicas, ou seja, os 9 coros celestes que existem, divididos em 3 hierarquias diferentes. Mas, antes de mais nada, nós precisamos saber o que são os anjos, essas criaturas celestes criadas por Deus. O Catecismo da Igreja Católica, jovem, famoso YouCat, no parágrafo 52, no questionamento, na verdade, 52, vai nos dizer o que são os anjos. O que são os anjos? Os anjos são criaturas de Deus, puramente espirituais, que têm inteligência e vontade. Não são corporais nem mortais e normalmente não são visíveis. Vivem constantemente na presença de Deus e transmitem aos seres humanos a vontade de Deus e a sua proteção. Então essa é a definição que o YouCat traz pra gente, o Catecismo Jovem. E pra gente falar um pouquinho sobre esses 9 coros celestes, nós vamos estudar em cima da divisão estudada por São Tomás de Aquino na Suma Teológica. Começando então na primeira hierarquia angélica, temos 3 coros diferentes: os serafins, os querubins e os tronos. Começando então pelos serafins, temos essa palavra que em hebreu significa seraf. E o significado disso é que se consome no amor a Deus, que queima completamente, que encandece. E eles, os serafins, são espíritos de fogo que se dedicam inteiramente à adoração constante ao Senhor. Depois temos os querubins. Os querubins, eles são responsáveis por transmitir os mistérios divinos com a missão especial de transmitir a sabedoria de Deus. E no início da criação, olha só, uma curiosidade interessante. No início da criação, eles foram responsáveis de guardar o caminho para a árvore da vida. E como terceiro coro dessa hierarquia, temos os tronos. Vem do latim sedis Dei, que significa sede de Deus. Eles são responsáveis por apresentar aos coros inferiores o esplendor da divina providência e da grandeza do Criador, que é Deus. Já na segunda hierarquia, temos mais 3 coros diferentes. Temos as dominações, as potestades e as virtudes. As dominações são espíritos da alta nobreza celeste. Eles são livres de toda opressão e eles passam o que os coros inferiores precisam fazer. Por isso que chama dominação, porque é eles que dominam na questão aí de dividir as tarefas e de ordenar aos espíritos inferiores o que eles precisam fazer e quais são as suas atividades. Vale ressaltar também que eles são enviados por Deus a missões mais relevantes, missões de mais importância, são as dominações que são enviadas para esse tipo de missão. Já as potestades são os condutores da ordem sagrada, ou seja, eles transmitem o que e como fazer as missões que são definidas por Deus. Deus ele passa essas tarefas para as dominações transmitem às potestades e as potestades transmitem como que se deve realizar. E vale relembrar também que as potestades elas são um coro celeste de alta contemplação ao Senhor. E por fim, temos nessa hierarquia o coro das virtudes. As virtudes são anjos fortes e viris. Elas auxiliam em completar as tarefas pedidas pelo Criador e elas também ajudam a remover os obstáculos que impedem a vontade de Deus na realização de suas tarefas. Uma curiosidade muito legal e muito importante também desse coro é que você
pode pedir a intercessão deles, ou seja, você deve invocar as virtudes em momentos de sofrimento espiritual e físico também, porque com anjos fortes e viris, eles vão te ajudar a passar por esse momento. Então talvez se você estiver passando por algum problema espiritual de deserto, ou então algum sofrimento físico de corte, de machucado, peça a intercessão do coro das virtudes, que eles vão rezar por você e vão te ajudar nesse momento difícil. Por fim, temos a terceira hierarquia celeste, composta pelos coros dos principados, dos arcanjos e dos anjos propriamente dito. Vale lembrar que essa terceira hierarquia, ela é a que tem mais contato com a nossa realidade. Então, nesse nosso mundo em que vivemos, a terceira hierarquia é aquela que tem um contato direto com a nossa humanidade e com aquilo que a gente faz no decorrer da nossa vida. Começando então com os principados. Os principados, eles são mensageiros divinos, e eles levam a mensagem do Criador aos povos em que eles são confiados. Então eles estão aí mais diretamente relacionados com autoridades políticas, com autoridades religiosas, como presidentes, como parlamentaristas, reis e rainhas, e eles levam a mensagem do Criador para serem feitas nesses países. O que Deus quer fazer em cada um deles. Mas tem um porém. Se o povo em que a mensagem desse principado se recusar a aceitar, por exemplo, deixa eu melhorar o que eu estou querendo dizer. Se o povo recusar a mensagem que o principado está passando, e vai lembrar que a mensagem que o principado está passando é a mensagem de Deus, então se o povo recusar isso, os principados eles se tornam anjos vingadores. Como assim anjos vingadores? Eles vão manifestar a ira de Deus, de mostrar para aquele povo que eles não fizeram a vontade de Deus, então eles se tornam anjos vingadores. O segundo coro, os arcanjos. Arcanjo significa anjo principal. Eles também são mensageiros divinos, mas diferente dos principados que levam conhecimento às nações, os arcanjos eles vão levar o conhecimento e a vontade de Deus aos profissionais. Então, por exemplo, médicos, enfermeiros, profissionais de todas as áreas da sociedade, os arcanjos são responsáveis por levar o conhecimento de Deus a essas pessoas. Eles também são responsáveis em escolher qual anjo está mais apto a fazer determinada tarefa. O anjo no sentido do coro, anjo da guarda, como se fosse o caso. Então os arcanjos, olha só, vale relembrar que arcanjo significa anjo principal. Então ele, como sendo um anjo principal, ele vai determinar qual anjo está mais determinado a realizar algum tipo de tarefa. Por fim, temos então o coro angélico dos anjos, os anjos da guarda. Qual é a funcionalidade deles? Eles recebem as ordens que são passadas dos coros superiores e a executam. Eles é quem tem um contato direto com a nossa humanidade e eles prestam um serviço de amor a cada um de nós que somos os seus confiados, né? Os nossos anjos são os nossos guardiões. Então é eles que nos acompanham aí no decorrer da nossa vida, é eles em que nós temos que invocar, melhorar a nossa intimidade e devemos também prestar um serviço de amor a ele, rezando a oração do Santo Anjo e fazendo todas aquelas coisas em que precisamos aumentar a intimidade tanto com Deus quanto com o nosso anjo e quanto com o nosso santo de devoção. Mas você pode se perguntar, Guilherme, como que eu faço para melhorar a intimidade com o meu anjo da guarda? Eu vou indicar aqui para vocês hoje 2 livros que falam sobre os anjos e que te dão direcionamentos para que vocês consigam melhorar a sua intimidade com o seu anjo da guarda e conhecer um pouquinho mais sobre essas criaturas especiais que Deus nos confiou. O primeiro deles se chama Anjos, Companheiros do Dia a Dia. Ele foi escrito pelo Monsenhor Jonas Abib. E o segundo livro se chama Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda, do Pedro Siqueira. Esses 2 livros eles têm o mesmo intuito de te explicar o que são os anjos e te ajudar também a melhorar a sua intimidade com relatos pessoais e testemunhos verdadeiros de experiências com os anjos. Então, o link para esses 2 livros, para você adquiri-los, está aqui na descrição. Então não perde a oportunidade, compre esses 2 livros, porque eu tenho certeza que você vai gostar e sua intimidade com o seu anjo da guarda vai aumentar, tipo assim, até você realmente chegar ao coração de Deus. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você realmente gostou, deixa seu like aqui embaixo, coloca nos comentários também o que você achou e nos dê sugestões também de conteúdo que possamos trazer aqui para o canal e levar lá para o nosso Instagram também. O link para acessar o nosso Instagram está aqui na descrição, @projetoatéocéu. Siga-nos lá para você acompanhar das novenas mensais,
de todos os conteúdos que nós vamos abordar por lá também, partilhas, testemunhos, enfim. O projeto ele tem crescido bastante, então ajude a gente também com essa missão. Se inscreva aqui no nosso canal, clica no sininho e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. A gente espera que você nos ajude compartilhando esse vídeo também com seus grupos de amigos e com seus grupos de oração, para que mais pessoas tenham conhecimento dos anjos. E não se esqueçam de ver também o nosso último vídeo sobre Dom Bosco e o livro que ele escreveu que se chama O Cristão Bem Formado. Eu espero vocês na semana que vem para mais um vídeo e até o céu!